Tem assunto que é pesado, mas são muito importantes, principalmente para a gente entender história do Brasil. Mas não tem nada a ver agora com história do Brasil não, viu? É escravidão grega. E pense, durante muitos anos esse tema foi recorrente no Enem. E é importante até para que você pense o que é escravidão, como ela se elaborou no decorrer da história. Então, estudando para ser um estudioso, vamos para a escravidão grega. Olha só, se liga numa coisa. Quando a gente fala de escravidão, nós estamos falando de uma instituição que ela vai ser universal. Ela vai acontecer em todos os tempos e em todos os lugares. A diferença é que sua manifestação é regional e temporal. O que nós chamamos de escravidão variou com o tempo e com o espaço. A escravidão grega e romana é aquela que vai dar as bases ideológicas do entendimento do escravo para o mundo contemporâneo, para o mundo mercantilista, para o mundo colonial do século XVI. Mas a escravidão grega, ela se justifica pelo conceito da inferioridade cultural do outro. Gregos e romanos vão entender que aqueles que não são gregos nem romanos são passíveis de serem escravizados. Isso está muito ligado à maneira que eles constroem o mundo do ponto de vista linguístico. Aquele que não fala grego, aquele que não fala latim, não consegue compreender o mundo. Ele não tem palavras suficientes no entendimento dos gregos e dos romanos para compreender a si e compreender o mundo em que vive. Sendo assim, ele não age nesse mundo. Se ele não age, ele serve apenas para trabalhos manuais, trabalhos que não necessitem de pensamento, de reflexão, de decisão. Aristóteles já dizia que a diferença entre um escravo e a pedra é porque a pedra ela é inanimada. Então veja o nível de coisificação que gregos e os romanos elaboram sobre essas populações. Outro detalhe, esses indivíduos, que são os escravos, eles são, na realidade, capturados em guerra. O processo expansionista grego e o processo expansionista romano sobre o Mediterrâneo, sobre a Europa e parte da África, está ligado a essa ideia de trazer uma mão de obra que tanto vai servir como mão de obra em si, na operacionalização de atividades, como também no sentido de mercado. Eles são coisa, eles são mercadoria. O mercado de escravos dá consideravelmente lucro aos comerciantes gregos e aos comerciantes romanos. Mais uma vez, o escravo é entendido como escravo pela incapacidade que ele teria de pensar e de refletir. Ele é como um animal que sabe falar. Mas a sua categorização não é do ponto de vista racial, mas é do ponto de vista linguístico. Gregos e romanos vão escravizar aqueles que não são gregos nem romanos. Você podia ser lourinho do olho azul, podia ser negro como ébano, mas se você não fosse grego nem romano, você vai ser escravizado, prisioneiros de guerra. Cuidado! Alguns livros e autores trazem a ideia de escravidão por dívida. Só que aí você tem que ter cuidado. Quando a Grécia atinge o auge, no período clássico, os romanos atingem o auge da república para o império, a escravidão por dívida ela é abolida, porque ideologicamente ela não tem mais justificativa. Mais uma vez, porque o escravo, para ser escravizado, tem que ser entendido como inferior cultural. Não falar grego, nem falar latim. Outra coisa importante, agora ó, para ser estudioso definitivamente. O trabalho, ele não é apenas uma elaboração física, ele também é elaborado do ponto de vista ideológico, construindo segmentações sociais, hierarquia social. É por isso que o trabalho era entendido pelos gregos e pelos romanos como algo pejorativo, como algo negativo. O trabalho, a atividade que nós estamos fazendo aqui de estudar, não é compreendido como trabalho, e sim ociosidade produtiva. É o trabalho intelectual. Enquanto nós estamos aqui, no conceito grego e romano, é porque nós somos superiores. Se a gente for lavar a louça, se a gente for varrer o chão, limpar o banheiro, é porque nós somos inferiores do ponto de vista intelectual. Não conseguimos compreender nem interagir com o mundo. A ideia de ociosidade produtiva ligada às atividades intelectuais é fundamental, tanto no mundo grego como no mundo romano. Daí o desenvolvimento da democracia grega,
do direito romano, indivíduos preparados única e exclusivamente para estudarem, para pensarem, com uma dicotomia, com uma separação daqueles que estão trabalhando manualmente nesse sentido. Aí é onde a gente elabora que a civilização grega e a civilização romana predominantemente se institui a partir da escravidão. E aí, estudioso, deu para entender? Qualquer dúvida, dá uma ligada aí nas nossas redes sociais e eu tiro a sua dúvida, enriquecendo com você no Estudioso.